Olá, meu nome é Wendel Cortez e nessa vídeo vamos aprender como adicionar documentos dentro de processo aqui no protocolo do CIPAC. Temos três maneiras de adicionar documentos em processo aqui dentro do protocolo. Adicionar um novo documento de forma individual, onde vamos poder escrever esse documento no próprio sistema ou anexar um documento digitalizado. Podemos adicionar novos documentos em lote, onde podemos de uma só vez adicionar 10 documentos anexos ao processo, ou podemos fazer uma juntada de documentos a um processo, ou seja, você já tem um documento avulso existente dentro do seu sistema, e aí você quer adicionar esse documento avulso dentro de um processo. Então, ele não é um novo documento, então essa operação é feita através de uma juntada de documento a processo. Então vamos ver rapidamente aqui cada uma delas. Então, inicialmente vamos ver adicionar documento individual a um processo, certo? Então, podemos vir aqui nas opções do processo. Adicionar documento, e vamos ter duas opções. Adicionar novo documento ou adicionar novos documentos em lote. Então, vamos vir aqui na de novo documento, que é aquela que você adiciona um documento de cada vez. Então, para adicionar o documento, nós temos que, inicialmente, informar qual é o tipo do documento. Então, eu vou colocar aqui um despacho. A natureza desse documento, certo? Então, eu vou deixar ostensivo, visto por todos. Assunto detalhado e observações não são obrigatórios. Forma do documento. Aqui nós podemos escrever o documento no próprio sistema ou anexar um documento digital. Eu vou escrever esse documento aqui no sistema. Então, vou colocar aqui texto do documento. Dentro dessas opções de formatação, nós também temos a opção de referências. Então, aqui nessa opção de referências, nós podemos referenciar outros documentos ou um processo aqui nesse nosso documento. Então, por exemplo, esse meu despacho aqui eu quero referenciar um documento do meu próprio processo. Eu acesso a opção de documento do processo, ele me pergunta qual é a ordem, ou seja, qual é a numeração dentro desse processo do documento que eu quero referenciar. Então, eu vou colocar que é o primeiro documento. E se, caso esse documento seja um PDF, eu posso referenciar qual página eu quero fazer essa referência, né? Então, quando criar o hiperlink, ele irá direto para aquela página. Então, aqui no caso, o documento de ordem 1 desse processo não é um PDF. Então, eu vou colocar aqui documento 1. Caso eu quisesse referenciar algum processo, basta clicar aqui em referências processo e digitar a numeração desse processo, certo? No formato radical, número, ano e dígito verificador. E aí, quando o sistema criar o link e algum usuário clicar nesse link, ele vai direto para o processo referenciado. E por último, nós temos aqui documento avulso, que funciona de forma semelhante à referência de processo. Nós temos também que colocar o número do documento avulso, segue o mesmo padrão de radical, número, ano e dígito verificador. E aí, ao clicar no link, esse usuário será enviado diretamente para o documento avulso em questão, certo? Mas vou deixar apenas aqui a referência do documento dentro do meu próprio processo. Vou adicionar o documento, inserir os assinantes, colocar aqui a minha assinatura, e vou colocar aqui a senha, e vou confirmar a assinatura desse processo. Então, documento assinado com sucesso. Inserir o documento aqui no processo. E vou finalizar a operação. Então, o documento foi adicionado com sucesso. Certo? Eu adicionei apenas um documento que foi esse despacho aqui. Então, se eu vier aqui em visualizar o documento,
que eu acabei de cadastrar, ele tem aqui um link, certo, para o documento 1 desse meu processo. Então, se eu clicar nesse link, ele vai me perguntar, né, se eu desejo visualizar esse documento na mesa virtual e todos os dados informados serão perdidos. Ou seja, os dados dessa tela aqui, que eu estou agora, eles serão perdidos porque eu vou ser redirecionado para a mesa virtual. Então, ao clicar OK, eu vou direto para a mesa virtual e vou direto para o documento 1 deste processo, né, que a gente está acessando. Então, o despacho que eu acabei de cadastrar é o documento 9. Então, ele consta aqui com esse mesmo link, certo? Documento 1, que se eu clicar, ele nos leva até o primeiro documento. Lembrando que essa referência, né, se fosse um PDF, como no caso, se fosse aqui esse documento 3, que é um PDF, eu poderia escolher qual página exata que eu quero que o sistema me redirecione. Segunda forma de adicionar documentos aqui ao processo é adicionar em lotes, que é justamente isso que vamos fazer agora. Vir aqui em adicionar documentos, adicionar novos documentos em lote. Então, para adicionar os novos documentos em lote, nós precisamos informar a quantidade de documentos que queremos adicionar. Então, o sistema mostra de 1 até 10, certo? Então, eu vou colocar 3 documentos. E aí o sistema me mostrou 3 linhas de documentos para que eu faça esse anexo, né? Então, eu devo informar os tipos desses documentos. Vou colocar aqui uma nota de empenho, uma lista de presença e um acordo de cooperação. Automaticamente o sistema nos traz as datas do documento e de recebimento como a data do dia que o usuário está fazendo esse cadastro. Caso alguma dessas datas ela seja diferente, o usuário pode alterar. Então eu vou colocar aqui que essa nota de empenho é do dia anterior, a lista de presença é de hoje mesmo e o acordo de cooperação da semana anterior. E todos eu recebi na data do dia 20 do 3. Todos são cópias simples. E aqui eu vou ter que adicionar o arquivo digital de cada um deles. Então eu adicionei os 3 documentos, certo? Um de 3 páginas, outro de 3 páginas e o terceiro de 11. Vou ter que adicionar aqui os assinantes. Vou colocar a própria assinatura do usuário logado. Após assinar, eu vou finalizar. O sistema ele acusou uma regra de negócio que a nota de empenho ela exige um mínimo de 2 assinantes. Certo? Então, eu vou alterar aqui esse documento para algum outro documento que não exija 2 assinantes e vou finalizar. Como a nota de empenho exige 2 assinantes, eu deveria alterar o tipo, né, no caso aqui, mas se for realmente uma nota de empenho, eu preciso colocar mais um assinante nesse campo para assinantes. E aí, os dois devem assinar para que o documento seja totalmente assinado. Então, concluí aqui a adição dos documentos em lote, coloquei o memorando, a lista de presença e um acordo de cooperação. E vou visualizar esse processo na mesa virtual. Aqui em documentos. Então, os documentos desse processo, os últimos que eu adicionei foram o 9, né, que foi um despacho, aquele que tinha uma referência para o documento 1. E agora 3 PDFs, né, um memorando, uma lista de presença e um acordo de cooperação. Certo. Então, a terceira forma de adicionar documentos a um processo é através da juntada. Então, vamos vir aqui nas opções do processo, juntada.
juntada de documento. Quando escolhemos a opção de juntada de documentos, o sistema vai listar todos os documentos avulsos existentes na unidade do usuário logado, para que ele faça essa escolha dos documentos que ele quer adicionar ao processo. Então, o sistema nos trouxe aqui vários documentos, certo? Que ele encontrou. A maioria deles memorandos eletrônicos. E aí, para fazer essa adição desse documento ao processo, basta selecionar quais documentos que o usuário deseja adicionar ao processo. Selecionei esses 3 memorandos. Clico aqui em adicionar documentos. Continuo a operação. E aí ele vai mostrar todos os documentos que já tenho no processo, aqueles 12 que eu tinha colocado, os novos documentos que serão inseridos no processo, ou seja, os 3 memorandos, e por último, eu devo informar quem é o servidor responsável pelo despacho dessa juntada. Então eu vou colocar aqui um servidor da superintendência, então eu vou colocar aqui um servidor da minha unidade, vou colocar o próprio usuário logado, e vou informar o despacho. Vou colocar aqui o despacho da juntada de documentos. E vou finalizar a operação. Feito isso, o meu processo, que tinha 12 documentos, ganhou mais 3. No caso, ganhou mais 4, né? Que os 3 que eu adicionei através da juntada, mais o despacho da juntada. Então, nós temos agora os documentos 13, 14, 15 e 16. Vou só acessar aqui a mesa virtual para que a gente veja também como é que fica esses documentos aqui dentro. Então, temos aqui documentos escritos, alguns documentos que foram retirados, certo? Através de outras operações de retirada. Documentos anexos, que são PDFs. E aqui, por último, nós temos os documentos que acabamos de adicionar através da juntada, né? O primeiro deles aqui foi o despacho, né, da juntada, e depois os documentos de memorando, então ficam todos aqui listados na mesa virtual. Bom, pessoal, essas aí foram as operações de adição de documentos a processo dentro do módulo de protocolo do CIPAC. Qualquer dúvida, vocês podem acessar o oráculo ou entrar em contato com a cooperação. Até o próximo vídeo.